Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a barra de menus. Eu vou criar um novo JFrame. Nesse JFrame eu vou adicionar uma barra de menus. Notem que aqui no navegador ele já mostra a minha barra de menus com os dois itens lá dentro. Para mim adicionar mais itens, basta eu clicar e arrastar, ou se vocês preferirem, clicar com o botão direito do mouse em cima de um deles e adicionar item. Nós temos mais opções aqui dentro da paleta. A gente pode botar um submenu e adicionar outros itens de menu lá dentro. Nós podemos também adicionar separadores. E para mim reorganizar a minha listagem, basta eu clicar e arrastar. Então eu vou definir, por exemplo, aqui, abrir, salvar, meu último vai ser o fechar. Esses eu vou deixar dessa forma, aqui outro menu, e pronto. Vamos visualizar como é que está ficando esse negócio. Ele criou um JFrame com a barra de menu. Se eu clicar em File, ele me aparece os itens. Eu vou renomear aqui o file, vou dar um F2, vou botar arquivo. E o edit vou mudar para editar. Deixa eu remover esses dois caras aqui, que a princípio eu não vou utilizá-los. Eu vou adicionar mais um separador aqui. Pronto. Sempre é bom renomear as variáveis. Então eu vou botar jmenu arquivo. Abrir. Salvar. Outro menu. Os itens dele eu não vou renomear. Só que eu mudei. Fechar. Notem que aqui na interface de design ele aparece uma área disponível para o ícone e uma para o atalho. Eu já deixei separado duas imagens que eu vou utilizar como ícones aqui dentro. Eu vou criar um pacote só para a gente manter mais ou menos alguma organização. Claro que num projeto sério, vocês vão organizar o código-fonte de vocês diferente, né? Eu vou selecionar aqui na minha área de trabalho as duas imagens que eu separei. Vou arrastar para dentro deste pacote. E vou clicar duas vezes do lado do abrir. Eu seleciono o pacote onde estão as imagens e o ícone que eu quero. Vou dar um OK. Mesma coisa no salvar. Seleciono o pacote e o ícone. Pronto, adicionei dois ícones ao meu menu. Também é bastante comum a gente utilizar atalhos. Eu vou adicionar um atalho no abrir. É bem legal que o NetBeans utiliza essa interface que é muito fácil da gente definir qual é a tecla de atalho. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meio e apertar o F2, ele já mostra que o F2 vai ser a minha tecla de atalho. Se eu quiser, por exemplo, que seja um Ctrl O, eu simplesmente seguro Ctrl O
e ele já identifica para mim. Ou o Ctrl A de abrir, né? Deixar o Ctrl A. O salvar, o famoso Ctrl S. E o fechar, Alt F4. Vamos ver como é que ficou. Legal. Tem um outro elemento que eu gostaria de mostrar para vocês nessa aula, que é o JFile Chooser. Aqui eu tenho dois menus clássicos de praticamente todos os aplicativos, o abrir e o salvar. Eu vou adicionar um evento de clique neles. E vou criar um JFile Chooser. O JFile Chooser é aquela famosa janelinha que abre para a gente selecionar o arquivo. Então eu tenho duas opções. A janelinha Open, que é para abrir, e a Save, que é para salvar. Basicamente muda só a descrição da janela, o título dela. Ele pede para mim adicionar um componente relacionado a ele, eu vou deixar nulo. Vamos ver o que acontece. Tenho a impressão que a minha janela travou. Vamos executar de novo. Agora sim. Esse é o meu JFile Chooser. Como eu selecionei a opção Open, ele aparece aqui em cima abrir e pede para mim selecionar um arquivo. Ok, mas a princípio ele ainda não faz nada. Eu vou capturar o caminho do arquivo que ele selecionou e vou jogar para uma string. Para isso eu tenho que pegar o campo selecionado, o arquivo selecionado, e lá dentro eu posso pegar, por exemplo, o nome ou o caminho. Vou simplesmente jogar essa saída para um System Out. Vamos testar. Pronto. Está demorando um pouquinho a aparecer. E aqui eu posso selecionar qualquer arquivo. Então vou colocar esse apresentação 1, vou dar um abrir. E ele imprimiu o caminho do meu arquivo lá embaixo. Então, por exemplo, se vocês quisessem criar um editor de texto simples, um editor de TXT, um Notepad, é bastante tranquilo. Com o File Chooser você já tem toda a janelinha de diálogo de seleção de arquivo e vocês podem utilizar ele também para salvar. Eu vou fazer o inverso, eu vou adicionar o evento disparado do salvar e vou fazer a mesma coisa. Vou copiar e colar aqui para baixo, só que ao invés de Open, eu coloco Save. Vamos testar. Eu vou adicionar um nome, arquivo.txt,
e vou clicar em salvar. Pronto, aqui embaixo ele me mostrou o resultado, a saída do arquivo que eu estou tentando salvar. Então é bastante simples trabalhar com o JFile Chooser, com a estrutura de menus. A gente pode fazer vários submenus. Aqui eu não mostrei, mas a gente pode adicionar também o nosso checkbox e os radio buttons que eu mostrei em algumas aulas anteriores. Tá ok? Por hoje era isso. Abraço.